Momento da palavra com o pastor Graucio Medeiros. Vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Uma alegria muito grande poder estar aqui e fazer uso desta palavra santa, augusta e divina. Gostaria de fazer uma leitura no livro do Eclesiastes 11:1. Está escrito assim: lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Até aqui somente. Ouvintes da palavra do Eterno, nesta oportunidade eu quero trazer uma palavra de bênção, uma palavra inspiradora, uma palavra que vai trazer uma renovação, uma palavra que vai trazer o ânimo, alegria ao coração daquele que vai ouvir a mensagem nesta oportunidade, que vai entender que você não é apenas mais um, mas que você é alguém que veio para fazer a diferença, e que você é alguém que tem um cuidado de Deus para com a sua vida, ok? Então vamos lá. O livro do Eclesiastes foi escrito pelo sábio rei Salomão. O livro do Eclesiastes, nós sabemos, é o livro que fala de como você lidar com as situações da vida, de como você lidar com as situações difíceis, te dar um entendimento, até mesmo num conceito às vezes filosófico, te dá um entendimento daquilo que se deparam com situações adversas, fala até mesmo sobre a morte, fala sobre a vida, fala sobre as adversidades, mas não é sobre isso que eu quero me ater sobre aquilo que foi lido aqui, de lançar o teu pão sobre as águas. E foi Salomão quem escreveu o livro do Eclesiastes. A bem da verdade que Salomão não escreveu apenas o livro de Eclesiastes, mas que Salomão também escreveu outros grandes livros. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes no final de sua existência. Ele escreveu o primeiro livro na sua flor da idade, no vigor, na robustez da juventude. Ele escreveu o livro chamado Cântico dos Cânticos, e posteriormente, na sua meia-idade, ele escreve o livro de Provérbios. A bem da verdade que ele não escreve o livro de Provérbios sozinho, mas podemos dizer assim, que 90 a 95% foi escrito por este sábio homem chamado Salomão, e o restante foi escrito por outros escritores. Sábio Salomão, que antes de receber a sabedoria de Deus não era tão sábio assim. Ele recebe de seu pai Davi. Seu pai Davi foi um homem com uma habilidade, com uma destreza incomum em relação à guerra, e um homem que teve um nome na história, e o seu nome perpetuou devidamente o amor que Deus sentia para com a vida dele. E Davi, antes de descer à tumba fria, ele chama Salomão e fala para Salomão ser forte, porque daí em diante Salomão ia passar a dominar aquele povo. Salomão estava para receber a coroa na sua cabeça, para receber o troféu que muitos daqueles tinham na época, que a coroa era tida assim. Ele está para receber em suas mãos ali todo aquele reino que está paramentado, aquele reino que está robusto, está todo ele preparado para lidar com as vicissitudes da vida. E Salomão recebe então de seu pai Davi um reino preparado, com tudo pronto, com tudo já no esquema. Quando ele recebe tudo isso de seu pai, ele logo trata de oferecer um sacrifício ao Senhor. Ele sobe ao monte chamado Monte Gibeão,
E lá ele vai liderando uma turma de sacerdotes. Logo atrás dele veio um sumo sacerdote todo paramentado, com a mitra na sua cabeça. No rodapé da mitra, a tiara, escrito santidade ao Senhor, dedicado ao Senhor, separado ao Senhor, com a sua veste branca e com o peitoral no seu peito, e ali as 12 pedras, e cada pedra representando uma tribo de Israel. E no momento em que ele oferece, vai imolando ali o sacrifício, os animais diante do Eterno, ele esperava ver ali a manifestação divina, a manifestação de Deus, porque ele tinha um conhecimento e sabia que Abrão, quando recebeu a chamada de Deus, em dado momento ele oferece um sacrifício ao Senhor, e quando ele oferece um sacrifício a Deus, ele pede para que o Eterno venha manifestar ali e ratificar em que Deus de fato estava concordando com aquele sacrifício. Ele também conhecia a história de Gideão, que pediu confirmação ao próprio Deus no momento que oferece o sacrifício ao Senhor. E com Salomão, na mentalidade dele, não era para ser diferente. No momento que ele oferece o sacrifício e ele dá o seu melhor, ele acreditava que o Eterno ia também se manifestar ali para ele. É o momento que ele vai imolando os animais, vai oferecendo o sacrifício, e o lugar vai sendo anuviado ali pela fumaça, que vai queimando todo o sacrifício. Mas de vez da nuvem de glória de Deus descer naquele lugar, fica ali no seu coração um receio. O porquê que Deus não recebera o sacrifício? Por que Deus não se revelara naquele momento? Ele vai para o passo real e ele vai ressabiado. Ele vai pensando por que Deus não se manifestou para ele, porque ele queria ver a manifestação divina, ele queria ver a manifestação de Deus diante dele, ele queria poder ver, ele queria poder visualizar, mas ele não vê nada daquilo, e ele vai dormir. E quando ele reclina a sua cabeça no travesseiro, é o momento em que ele cai em um profundo sono, e ele começa a sonhar. E no meio do sono, quem surge para ele? O eterno Deus explode diante dele, numa manifestação metafísica. E nessa manifestação metafísica ele fala algo para Salomão, que todos nós um dia gostaríamos de ouvir da parte de Deus. E Deus, quando explode diante dele, Deus já vai dizendo para ele: pedes o que tu queres, porque eu te darei. E Salomão, sem titubear, não pensa em nenhum momento em ouro, não pensa em prata, não pensa em dinheiro, não pensa em poder bélico, não pensa no poder político. Ele pede a Deus sabedoria, sabedoria para entrar e para sair do meio do povo, sabedoria para lidar com as situações, sabedoria para lidar com aquele grande quantitativo de homens, aquele grande exército agora que estava em suas mãos, e sabia que aquele governo não seria nada fácil se não tivesse uma sabedoria, uma sapiência dos altos céus. E ele pede a Deus então sapiência, e Deus dá uma sapiência para ele tão grande, tão poderosa, que eu poderia citar aqui vários sábios, poderia citar aqui vários vultos da história, que até os dias de hoje as suas pérolas de conhecimento são aí ratificadas, são aí lecionadas nas grandes universidades, nas grandes faculdades. Poderia citar aqui vários eruditos. Por exemplo, poderia citar aqui o mais poderoso filósofo da Grécia, que foi Sócrates, que desenvolveu um método chamado maiêutica, o parto das ideias. Poderia citar aqui o mais destacado discípulo de Sócrates, que foi Platão, ou até mesmo Aristóteles, que foi o maior discípulo de Platão. Poderia citar aqui Albert Einstein, o pai da psicanálise. Poderia citar aqui até mesmo Freud, ou melhor dito, Freud, que foi o pai da psicanálise. Albert Einstein foi aquele que criou a teoria da relatividade. Poderia citar todos esses grandes pensadores, mas nenhum desses vultos da história, nenhum desses grandes eruditos sobrepujou a sabedoria de Salomão. Salomão foi muito maior do que eles. Salomão superou aqueles que foram anteriormente a ele, superou aqueles que foram seus contemporâneos, e superou também aqueles que foram posteriormente a ele. Não houve homem na terra que sobrepujou ou que chegou ao naipe deste grande monarca. Salomão sobrepujou ao longe todos esses grandes nomes que aqui citei. Eu posso aqui citar também muitas outras histórias que faz você sonhar, que faz você então sorrir e pular de alegria.
Vou citar aqui alguns pensamentos de alguns grandes pensadores, para que fique aqui compactada esta história, esta mensagem, e fique gravada no seu coração, na tábua do seu coração. Por exemplo, eu posso citar aqui o grande pensamento daquele grande fabulador chamado Esopo. E vocês sabem, aquela fábula da galinha dos ovos de ouro, foi o grande fabulador Esopo em que criara. Ele fala da galinha dos ovos de ouro, e esta fábula chega até o presente momento, e todos nós conhecemos esta fábula. Este grande pensador Esopo era um escravo, mas a escravidão não atravancou a sua mentalidade, a sua habilidade de poder dissertar sobre os assuntos da vida. E quando você pensar em fábulas, você não pode desassociar o nome de Esopo com as fábulas, porque foi o maior fabulador em que existira. E Esopo, uma certa feita, está executando as suas tarefas diárias. E executando as suas tarefas diárias, é o momento em que ele está ouvindo o seu Senhor, conversando com um outro conviva, e conversando sobre o que seria uma das maiores virtudes da vida, e o que seria uma das maiores mazelas da vida. E Esopo então interrompe a conversa e diz: meu Senhor, me perdoe a intromissão, mas eu poderia trazer do mercado aquilo que seria uma das maiores mazelas da vida, ou melhor dito, aquilo que seria uma das maiores virtudes da vida, e depois uma das maiores mazelas da vida. E o Senhor dá dinheiro para ele, diz: então vai lá, me traga do mercado isso que você diz que é uma das maiores virtudes da vida. E ele vai lá e compra línguas de animais, e prepara as línguas de animais, cozinhando as línguas, serve ao seu Senhor e o conviva. E o Senhor pergunta para ele por que a língua é uma das maiores virtudes da vida, e ele vai logo dizendo: ora, meu Senhor, porque com a língua você consegue louvar a Deus, com a língua você consegue trazer a paz a um coração aquebrantado, um coração triste, um coração acabrunhado. Com a língua você consegue fechar uma ferida que está aberta por muito tempo. Com a língua você consegue testificar a verdade. Com a língua você consegue trazer a vida. Com a língua você consegue trazer a paz a um coração atribulado. Com a língua você consegue colocar as pessoas de pé. Com a língua você pode fazer muitas proezas para o bem, e por isso ela é uma das maiores virtudes da vida. E ele disse: pois bem, você também pode me trazer do mercado aquilo que seria uma das maiores mazelas da vida? Ele disse: claro que sim. Então ele pega o dinheiro e vai lá e compra línguas mais uma vez. E quando ele compra as línguas, ele serve mais uma vez as línguas. E o Senhor pergunta por que a língua é uma das maiores mazelas da vida. E ele diz: ora, meu Senhor, porque com a mesma língua que você consegue louvar a Deus, é a mesma língua que você consegue blasfemar o nome do Senhor. Com a mesma língua que você consegue dizer a verdade, é a mesma língua que você consegue trazer a mentira. Com a mesma língua que você consegue trazer a paz a um coração aquebrantado e contrito, é a mesma língua que você consegue trazer então a desgraça para aquele coração. Com a mesma língua que você consegue exaltar a vida das pessoas, é a mesma língua que você consegue derrubar as pessoas. A mesma língua que você consegue trazer a vida, é a mesma língua que você consegue trazer a morte. Por isso a igreja tem que saber usar a sua língua, porque a língua tem poder de vida e tem poder de morte. A língua tem poder de levantar, como a língua também tem poder de derrubar. A língua tem poder de construir, como a língua também tem o poder de destruir. A língua consegue trazer a benécia, como também a língua consegue trazer a maledicência para a vida das pessoas. Por isso os cristãos têm que usar a sua língua para abençoar, tem que usar a língua para levantar a vida das pessoas, tem que usar a língua para trazer a alegria para a vida das pessoas. Não usar a língua como um punhal para amaldiçoar, a língua para derrubar. Use a língua para abençoar a vida das pessoas. Use a língua para levantar, use a língua para trazer vida, use a língua para trazer Jesus à vida das pessoas. Use a língua para trazer a paz ao coração aquebrantado e contrito, porque a língua consegue edificar. A língua tem poder de vida e de morte, e Salomão vai concordar com isso no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, que a morte e a vida está residida no poder da língua, e aquele que ama a língua, esse sim vai comer das suas benécias, vai comer dos seus frutos, aquele que faz uso da língua de forma correta. A língua tem o poder disso. E este grande sábio, este grande pensador, Esopo, ele fala isso. E esse é um dos pensamentos desses vultos da história. Poderia também citar aqui a parábola
ou chamado mito da caverna, do grande pensador Sócrates. Essa história está relatada no livro A República, escrito por Platão. Sócrates mostra a diferença da ignorância para a sabedoria, para a inteligência. Sócrates nos convida então a adentrarmos a uma história, e ele começa dizendo: imaginemos agora moradores numa caverna, numa morada subterrânea. Aí quando isso fica registrado na sua mente, aí ele te convida a dar um mergulho, a dar um passo a mais. Ele diz: agora que nós imaginamos moradores em uma caverna subterrânea, vamos imaginar agora que eles estejam lá desde a tenra infância, desde que são muito pequeninos, desde que eles são muito pequeninos, e eles estão acorrentados nos pés, eles estão acorrentados nas mãos, eles estão acorrentados nos pescoços, de maneira que eles não conseguem se movimentar, não conseguem olhar para a direita, não conseguem olhar para a esquerda, não conseguem olhar para trás, mas só conseguem olhar para a frente, para o fundo da caverna. Ele diz: agora vamos imaginar que existe uma colina, e no topo da colina existe ali uma fogueira, e entre a fogueira que está no topo e a boca da caverna existe ali uma estrada, que passam ali os transeúntes, e os transeúntes passam ali com os seus filhos, passam ali com os animais, passam ali com muitas bagagens. E ele diz: pela luz que existe da fogueira, que bate neles, tem logicamente as sombras deles projetadas ao fundo da caverna, e quando eles falam, os ecos chegam ao fundo da caverna, e aqueles homens que estão ali aprisionados estão olhando para o fundo da caverna. Eles acreditam que aquelas sombras é a realidade em que eles veem. E ele diz assim: agora vamos imaginar que eles pudessem ter um diálogo. O que eles iam imaginar? Que aquele eco que está tendo no fundo da caverna são os homens dialogando, e que aquelas sombras é a verdade em que eles conhecem. Agora vamos imaginar que um deles consegue se desvencilhar daquelas amarras, daquelas cadeias, e quando ele consegue se desvencilhar, logicamente que a princípio sente uma dor insuportável, porque ficou muito tempo ali parado, imóvel, e com muita dificuldade ele consegue ir lá para fora. E quando ele chega lá fora, também já tem uma outra dificuldade: a luz do sol que bate nos seus olhos, e a princípio não consegue enxergar muito bem. Mas o tempo vai passando e ele consegue dissertar sobre as coisas, e já consegue ter uma visão bem clara da situação, e tudo aquilo que ele vê do lado de fora é a mais pura da realidade, e ele entende que aquilo que está lá dentro e aquilo que está lá fora tem uma distância estratosférica, e entendeu que a realidade estava lá fora, e que dentro da caverna estava na realidade a ignorância, e que as correntes estavam aprisionando eles. Então Sócrates diz: agora imagine este homem voltando à caverna, querendo abrir os olhos daqueles homens, querendo trazer a eles a inteligência, querendo mostrar para eles que eles veem é apenas sombra da realidade, e que eles veem não é uma verdade absoluta, é apenas uma verdade aparente. Os homens que recebem aquele que foi lá para fora e voltou, acredita que aquele homem está com a visão estragada, está com a visão ruim, e eles acham que não vale a pena ir para fora da caverna. Então ele nos mostra aqui uma verdade aparente, uma verdade absoluta, nos mostra o mundo da ignorância, que é uma caverna, e nos mostra o mundo da realidade, o mundo na sua veracidade, na sua essência maior, que está fora da caverna. É um desses grandes pensamentos, deste grande pensador, Sócrates. Mas nenhum desses pensadores, nenhum desses grandes eruditos chegou perto de Salomão. E chegou a hora da verdade, chegou a hora de Salomão, que se assenta ao trono, recebe a coroa na sua cabeça, recebe o cetro, e agora ele tem ali a incumbência
de provar que de fato, de verdade, ele recebeu a visitação de Deus, e que ele recebeu a maior de todas as sapiências, a maior de todas as sabedorias, que é a sabedoria dos altos céus, do Pai das luzes. É agora que ele tem que provar, de fato, de verdade, que ele recebeu a visitação divina, e que não teve uma alucinação, e que não sofreu ali de um distúrbio psíquico, e que não sofreu, como muitos dizem aí, uma visagem, mas que de fato recebeu do eterno a sabedoria verdadeira. É o momento que ele se depara com uma situação que para nós, pastor Renê, seria algo insolúvel para nós entendermos, chegarmos a um denominador comum. É o momento que se apresenta para ele duas meretrizes, e vai apresentando uma situação em que deixa praticamente o homem numa saia justa. E as meretrizes se aproximam diante dele, e a primeira vai logo trazendo para ele a problemática. E a primeira vai dizendo: ó rei, eu e esta mulher estávamos na mesma casa. Lá nós morávamos e não tinha ninguém conosco. Eu e ela estávamos gestantes, isto é, estávamos grávidas. E eu tive o meu bebê num dia, e 3 dias após mim, ela teve o bebê dela. E o tempo se passou, nós fomos dormir. De repente, esta mulher relapse, acaba rolando por cima da criança dela, e mata a criança dela asfixiada, e a criança morre. E no meio da noite, ela pega a criança morta, se aproxima diante de mim, e arranca a criança viva do meu seio, dos meus braços, e coloca a criança morta. E quando eu me acordo pela manhã, e que vou pegar a minha criança e vou dar para ela de mamar, eu percebo que a criança estava morta. E mais do que isso, eu percebo que a criança morta não era minha. E eu estou aqui, ó rei. E a outra interrompe a conversa dizendo: não é nada disso, não é verdade. Na realidade, ao contrário, a criança viva é minha e a morte é dela, ela está mentindo. E uma dizia assim, a outra dizia assado. E o rei faz uma leitura da situação, e é a hora dele mostrar que de fato recebeu a sabedoria do céu, sabedoria de Deus. E ele pede então um soldado para trazer uma espada que eu chamo a espada da verdade. Como esta espada que nós carregamos, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ele diz: traga-me aqui uma espada, e corta a criança no meio, dê a metade para uma e a outra metade para outra. E a mulher interrompe: não, ó rei, não faça tal coisa, dê a criança viva para ela. É melhor a criança estar viva nos braços dela do que a criança morta em ambos os braços. E a outra disse: não, ó rei, mate a criança, nem eu e nem ela. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que não conseguem ver o sucesso da outra, e ela não consegue também desenvolver. E pelo fato dela não conseguir desenvolver, ela quer matar o projeto do irmão, quer matar o projeto daquele que Deus estabeleceu na terra, quer matar a chamada profética, quer matar os homens de Deus. E o homem não pode mais profetizar, não pode falar mais as verdades dos altos céus, porque se falar de pecado, eles querem calar a boca do profeta. E se o profeta começa a prosperar na terra, começa a Deus usar o profeta na face da terra, eles logo querem matar o profeta, porque eles acham que são donos do chamado do homem de Deus. E diz: este aí vai ficar para a consagração só em 3.000 e lá vai fumaça, só no ano 40 e pouco, e só no ano tal. Esses querem atravancar o ministério do homem de Deus, porque está vendo que o projeto na vida do homem de Deus está progredindo, está acontecendo, e eles querem matar a chamada que está gerando dentro do homem de Deus. E eles não permitem que o homem de Deus alavanque. Se uma mulher de Deus é levantada na palavra profética, querem matar o chamado da mulher de Deus, querem atravancá-la. E diz: se eu não tenho, ela também não pode ter. Se eu não recebi, ela também não pode continuar. São pessoas que são estéreis, são pessoas que não têm a capacidade de cuidar daquilo que recebeu, por relaxamento, por fazer a obra de Deus de forma fraudulenta.
e querem apagar a chamada daqueles que fazem com zelo, daqueles que fazem com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração na verdade, querem apagar. E o rei que manda trazer a espada, e a mulher fala para não fazer isso, e a outra que fala para matar. O rei entendeu então, pela sapiência que recebera dos altos céus, que a mãe verdadeira era aquela que queria preservar a vida da criança, e ele disse: então dê a criança viva para a mãe que falou que não queria que a criança morresse, porque esta é a verdadeira mãe. E ela recebeu ali então a criança viva. E este Salomão foi aplaudido, recebeu lauréis, foi admirado, e a sua fama correu aos quatro ventos como um rastilho de pólvora, e ele foi conhecido nos quatro cantos, e todos diziam: este homem de fato tem a sabedoria de Deus, este homem de fato recebeu algo do Senhor, este homem de fato recebeu a visitação divina, esse homem de fato tem uma chamada do eterno Deus na vida dele. Quando eu olho para essa situação, eu vejo isso. Eu vejo a fábula de Esopo. Esopo, quando disse: quando a porca se encontrou com uma ovelha, a porca começou a ofender a ovelha, e a ovelha por sua vez também começou a ofender a porca, até que a ovelha salta e diz: você é um animal tão desprezível, mas tão desprezível que nem a divindade te aceita como um sacrifício. E a porca, muito ardilosa, disse: na realidade não é isso, eu não sou desprezível, e eu também não sou um animal imundo. Na realidade é o contrário, a divindade me ama, e pelo fato dela me amar, ela usa isso como pretexto para não ter que me matar, para que eu não venha a ser sacrificada. É isso que as pessoas fazem. Moral da história: tem gente que faz de uma grande verdade uma aparente mentira, e uma grande mentira numa aparente verdade. Consegue inverter o quadro da situação. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que tu serve, é o Deus que tem os olhos como chamas de fogo. É aquilo que não pode passar nada oculto diante dele, e todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a qual nós teremos que prestar conta. Nada passa em oculto diante do eterno. Assim como disse o salmista: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da sua face? Se eu subir até o céu, tu aí estás. Se eu fizer a minha cama no céu, tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, eis que até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Não tem como fugir diante daquele que conhece o passado, o presente e o futuro, aquele que o homem pode se esconder na parte mais baixa da terra, aonde o homem pode se esconder num esconderijo mais escondido, aonde o homem pode se esconder numa caverna, aonde o homem pode se esconder abaixo das profundezas. Os olhos de Deus conseguem contemplar, os olhos de Deus conseguem visualizar, e aquilo que é teu, homem de Deus, o diabo não pode tomar. Aquilo que é teu, servo do Senhor, o diabo não pode usar de ardilosidade, não pode arrancar aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. E aquilo que Deus estabeleceu, o diabo não toma, o diabo não toca, o homem não leva. E aquilo que você tem, você não vai dividir com aqueles que querem arrancar de você na marra, aqueles que querem matar o seu projeto de vida, aqueles que querem arrancar essa chamada profética que você tem. Deus te estabeleceu na terra para você fazer a diferença, e você não vai parar diante dessa tribulação, diante dessas más línguas, diante daqueles que querem ver você derrotado, diante daqueles que querem ver você prostrado, diante daqueles que querem ver você jogando a toalha, entregando tudo. Deus vai fortalecer você, e Deus vai trazer um renovo para a sua vida, e você vai continuar nesta marcha, porque Deus está contigo nesta peleja. Deus está contigo. E Salomão, que provou de fato que recebeu a sabedoria, ele fala para nós: lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Salomão está aqui, logicamente, relembrando um tempo em que o povo de Deus vivia cativo na terra de Gósen. E na terra de Gósen, que era no Egito, que ficava próximo ao rio Nilo,
Só a título de curiosidade, o rio Nilo nasce no Lago de Vitória e deságua no delta do Mediterrâneo e tem aproximadamente 6.600 quilômetros de hidrografia. E este rio Nilo, na época da cheia, ele ia tomando toda a extensão de terra, porque ele transbordava, e essas águas chegavam próximo à casa dos hebreus, e eles ali então colocavam a mão nas sacas, e tiravam dali os grãos, e os grãos são chamados pães, e lançavam aqueles grãos sobre as águas, e depois de um tempo, tudo aquilo ali tinha brotado, tinha germinado, e eles podiam então pegar aquilo ali, e fazer o seu alimento, poderiam então usar aquilo ali, para ter os seus víveres, ter a sua provisão diária. É isso que Salomão está falando. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, lance sobre ele todos os vossos pesares, lance sobre ele toda a sua depressão, lance sobre ele tudo aquilo que deseja o seu coração, porque ele tem cuidado de ti. Lance sobre ele, lance-se aos pés do Eterno, porque ele vai cuidar de você, vai cuidar dos seus projetos de vida, vai cuidar da sua família, vai cuidar do seu futuro, e o seu futuro está intacto. O passado já foi, não pode mais ser mudado. O presente é uma dádiva de Deus, e o futuro está intacto. Ele já escreveu o seu futuro, e o seu futuro se chama um futuro de glória, se chama um futuro de exaltação, porque o povo de Deus não serás envergonhado, porque a palavra do Eterno nos garante isso, que o povo de Deus vai marchar com a cabeça erguida nesta terra, e não será envergonhado, não serás envergonhado. Lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E eu citei todos esses vultos aqui, toda essa erudição, todos esses grandes pensadores, para dizer para vocês que Jesus Cristo de Nazaré chega na terra inóspita da Judeia. Nos diz em Mateus no capítulo 12, no verso 42, que Jesus Cristo chega lá levantando a sua mão bem cálida para os altos céus, batendo no seu peito, abrindo a sua boca e falando de forma eloquente e tonitruante, para dando, dizendo: eis aqui quem é maior, eis aqui quem é maior do que o rei Salomão, eis aqui quem é maior do que o rei Salomão, eis aqui quem é maior do que o rei Salomão. Jesus Cristo de Nazaré. Interessante, quando Jesus começa o seu ministério e começa a pegar um aqui, outro ali, e começa a fazer a obra de evangelização, ele chama os discípulos e forma assim um colégio apostólico. Formando o colégio apostólico, ele começa então a enviar os seus discípulos para evangelizar, e eles começam andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, entrando aqui, ali e acolá. Começaram a fazer a obra da evangelização. E nessa que ele começa a fazer a obra, os seus discípulos deixam as redes, deixam os seus ofícios e começam a trabalhar na obra. E aí Jesus Cristo de Nazaré, que está trabalhando com eles, percebe que o coração de um está dolorido e o coração do outro está pesado, e a consciência do outro começa a borbulhar, começa a entrar em ebulição, começa a perder, a cabeça começa a ficar quente, porque eles começam a pensar: nós deixamos os nossos ofícios, nós deixamos de trabalhar na pesca, deixamos as redes, estamos seguindo a Jesus, mas agora que nós estamos seguindo a Jesus, quem é que vai nos sustentar? Como é que nós vamos sobreviver? Jesus, sabendo de tudo isso, senta com eles e faz a leitura do coração deles, e cita Mateus capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto que é a vez de comer ou quanto que é a vez de beber. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as alimentam. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E agora vocês passam a observar os lírios do campo, eles também não trabalham, eles também não fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, percebeu? Ele diz: observai agora os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória,
que nem mesmo Salomão em toda a sua pujança, que nem mesmo Salomão em toda a sua magnificência, que nem mesmo Salomão em toda a sua riqueza, que nem mesmo Salomão em toda a sua opulência, que nem mesmo Salomão com tudo aquilo que ele tinha, se vestiu como os lírios do vale. Se Deus hoje veste a erva do campo que hoje existe, amanhã arrancada e lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não adianta ficar razoando nos vossos corações: o que comeremos, o que beberemos? Pois o gentio procura todas estas coisas, e o vosso Pai Celeste bem sabe que necessitai de todas elas. Mas buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro o reino, que tudo isso será acrescentado. É Jesus dando para eles as instruções, Jesus mostrando para eles que eles deviam trazer a calma. Jesus traz então uma serenidade ao coração deles, para que eles não trouxessem uma perturbação. Jesus traz uma imperturbabilidade. Jesus está dizendo para que eles viessem se acalmar, porque o Pai Celeste sabe que nós necessitamos de tudo isso. E na hora do aperto, na hora da dor, que nós contamos com um amigo, numa hora da necessidade maior, muitos somem, muitos deixam aquele que muitas das vezes estendeu os ombros, para que a pessoa chorasse nos seus ombros. Porque quando nós estamos por cima, é como Jó. Tinham servos sem números. O homem que era o homem mais rico do Oriente, não era um dos mais ricos, era o homem mais rico do Oriente. Quando passava, os homens colocavam as mãos na boca para honrar aquele homem, que no momento de exaltação todos querem ser nossos amigos. E quem está falando aqui não é alguém que está falando de forma fria, calculista, não. É alguém que passa isso na vida. É alguém que vai para a bicicleta, que vai para a igreja, que vem para a igreja de bicicleta. É alguém que não tem um carro. É alguém que ganha um salário mínimo. Quando nós estamos por cima, todos querem se aproximar. Mas como diz o pastor René, ele se aproxima só porque você tem algo a oferecer. Porque o dia que você não tiver mais nada a oferecer, financeiramente falando, todos somem como vapor de fumaça, já viu? Tirou a panela, ao mesmo tempo que aparece, ao mesmo tempo que desaparece. Mas nós temos que confiar no autor e consumador da nossa fé, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem olhado para a nossa necessidade. E assim como Jó, que passou aquela tribulação, que passou aquele vento, que passou aquela angústia, Deus vai mudar o cativeiro, Deus vai movimentar as águas, e o tempo da dor e o tempo da angústia, o tempo de sofrimento, ele há de passar, ele há de se estender, ele há de acabar, e Deus vai trazer um tempo de prosperidade em nossas vidas. Deus há de trazer um tempo de alegria aos nossos corações. Deus então há de trazer algo melhor, porque dias melhores virão, dias melhores virão. Dias melhores virão em nossas vidas. Jesus Cristo faz uma oração que é conhecida de todos os pequeninos brasileiros, a oração do Pai Nosso. Quem não conhece? Né? Quem não conhece a oração do Pai Nosso? Todos conhecem. Pai nosso que estás, Pai nosso que estás, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus está trazendo a memória daquele povo, o tempo em que o povo de Deus estava caminhando no deserto. E quando eles caminhavam no deserto, que eles se deparavam com a água salobra, Deus transformava em água potável.
Quando eles estavam no meio do deserto, Deus trazia o refrigério, a coluna de nuvem ali para trazer sombra à vida deles. Quando eles estavam no meio do deserto, Deus trazia também a coluna de fogo quando caía a noite e era abaixo de 0 grau. Deus trazia o cuidado diário para a vida deles. E quando eles estavam com fome, todos os dias Deus enviava o pão nosso de cada dia para eles, o maná. Todos os dias tinha um pão ali que caía sobre eles. E Deus disse: vocês vão colher a porção para vocês. Vocês vão colher só aquilo que cabe a vocês, que vocês podem consumir, nada além disso. Aqueles que colhiam o quantitativo exato, não faltava. Aqueles que colhiam muitos, que eram glutões, não sobrava. Então Deus tem trazido a provisão diária para a sua vida. Deus tem trazido todos os dias a graça dele para ti. Todos os dias tem o pão nosso de cada dia na sua vida. Todos os dias Deus está trazendo a provisão para você. Então por isso não desanime. Deus tem trazido para a sua vida aquilo que te basta, aquilo que te cabe. E o mesmo Jesus, quando passou na provação, quando ele passou no deserto, e ele foi levado lá pelo Espírito Santo de Deus, o diabo fez questão de se apresentar diante dele. E quando se apresentou diante de Jesus, parece que eu vejo, pega uma pedra e apresenta diante de Jesus, diz: tu não és o Filho de Deus? Está aqui, transforme estas pedras em pães. Afronta do inimigo para com a tua vida. Você passando luta, angústia, você passando aflição nessa terra, e o filho do diabo querendo te afrontar. Tu não és filho de Deus, por que você está passando essa prova? Tu não és filho de Deus, por que você está passando no vale? Você não é filho de Deus, por que você está passando necessidades na terra? Tu não é filho de Deus, por que você está passando essa luta? É aí que eles se enganam, porque Deus açoita aquele que ama. Porque o filho de Deus, ele tem que ser treinado no deserto. E o deserto é escola para crente. Deserto não é para matar crente fiel e obediente à palavra do eterno Deus, porque os crentes te permaneceram fiéis ao Senhor, fiel à promessa de Deus. Josué e Caleb adentraram a terra prometida. Então aquele que é fiel ao Senhor, deserto não mata crente. Aquele que é fiel ao Senhor, deserto não sucumbe ele. Aquele que é fiel ao Senhor chega até o outro lado e chega lá para cantar o hino da vitória. Aquele que é fiel ao Senhor chega na terra prometida para desfrutar o melhor do Senhor nesta terra. E aqueles que passam o deserto nessa terra não ficará prostrado, não será envergonhado, porque Deus vai te levar à terra prometida. E a terra prometida espera pelos filhos de Deus que são fiéis à sua palavra. Deserto mata infiel, deserto sucumbe aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que blasfemam diante da dificuldade. Mas se você for um crente fiel, se você for um crente como Abacuque, em que fez uma oração desafiadora, você tem que espantar o inferno, você tem que assombrar a dificuldade, você tem que mostrar para as lutas que você é muito maior do que elas. Você tem que mostrar que você é muito mais forte do que esse vale que você está passando. Você tem que mostrar que você é muito maior do que essas línguas que estão se batendo contra você. Você tem que mostrar que o teu Deus, ele está assentado no trono e ele está olhando para a situação, e que mais cedo ou mais tarde, na concepção humana, porque Deus não chega atrasado e nem adiantado, ele chega no tempo certo. Deus vai te levantar dessa situação e vai colocar na sua mão a bandeira da vitória, e você vai cantar o hino da vitória na presença do eterno Deus, e você não ficará prostrado. Jesus de Nazaré, aquele que nós temos que lançar o nosso pesar. Então faça como Abacuque. Abacuque assustou o inferno. Abacuque mostrou que o Deus dele é muito maior e que a fé dele não estava voltada nas circunstâncias, na situação presente. Você não pode ser um crente circunstancial.
Se as coisas estão boas, você está no templo, você está adorando, está glorificando, está exaltando, dizendo: Deus, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és exaltado. Está com a Bíblia embaixo do braço, está com um sorriso de uma orelha a orelha. Você está alegre, o coração está regozijante. Mas quando a tribulação chega, quando a angústia chega, aí que você tem que ser mais crente ainda, aonde você tem que pegar toda a luta, toda a aflição, toda a angústia, todo o vale, toda a depressão, toda a palavra contrária e transformar em combustível, colocar embaixo da planta dos teus pés e fazer disso uma catapulta e ser catapultado nas alturas e mostrar que teu Deus é muito maior. Abacuque vai dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ou produto da oliveira minta, os currais não haja gado, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque não era circunstancial. Paulo também não. Paulo, ele nos dá um banho do que é ser cristão, do que é confiar em Deus e lançar sobre Deus toda ansiedade, todo pesar. Para finalizar esta mensagem, eu quero dizer para vocês que foi a mesma coisa da mulher cananeia, uma mulher que não parou diante das circunstâncias. Mulher cananeia nos dá um banho, e olha que ela não era nem crente, ela era uma estrangeira. Jesus sai de Genezaré e vai às regiões de Tiro e de Sidom. E quando ele está passando, a mulher grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os discípulos dizem: Senhor, despede ela, Senhor, socorre ela, Senhor. E Jesus não dá a mínima, vai embora, prossegue, continua. E a mulher continua e se lança aos pés de Jesus e pede socorro ao Senhor, dizendo: minha filha está horrivelmente endemoniada, socorre-me, ó Senhor. E Jesus disse: não convém pegar os pães e lançar aos cachorrinhos. Mas antes disso ele diz que ele veio para os judeus, veio para os seus, veio somente aos israelitas. E a mulher insiste. Jesus diz para ela: mulher, não convém tirar o pão da boca dos pequeninos, dos filhos, e lançar os cachorrinhos. E ela diz: Senhor, é verdade. A palavra dela me traz uma alegria muito grande. É uma palavra muito perspicaz, é uma palavra muito sábia. Ela parece que pega Jesus pelo contrapé. Ela diz: Senhor, é verdade que tu estás falando aí, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela pega Jesus no contrapé. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, mulher, seja como tu queres, seja feito assim segundo a sua vontade. E a mulher então recebe ali a benécia de Jesus Cristo de Nazaré. Talvez falta isso para você, meu amigo. Talvez falta isso para você, servo de Deus. Talvez falta isso para você, mulher de Deus. Talvez falta isso, você demonstrar a sua fé, mostrar que a sua fé é muito maior do que essas lutas. E se você continua prosseguindo, Deus está vendo a sua insistência. E a princípio ele ficou calado ali para ver a insistência da mulher, e a mulher não parou, ela prosseguiu, ela continuou. E Jesus ficou admirado. E aquela mulher pegou Jesus no contrapé, e Jesus teve que liberar para ela então ali a benécia que ela pediu. E a filha dela ficou sã, a filha dela ficou curada, a filha dela recebeu ali a misericórdia de Deus, recebeu ali a graça de Jesus Cristo. É isso que o Senhor vai fazer contigo. Deus vai te abençoar pela sua insistência. Deus vai ver que você está o tempo todo batendo na porta, e diz as escrituras que aquele que bate, as portas têm que se abrir, que aquele que pede, esse recebe. Então não pare de bater, não pare de insistir, porque o Eterno está trazendo não a migalha de pão para você, Ele está trazendo é um banquete, Ele está trazendo então é um pão inteiro,
Ele está trazendo para você um manancial. Ele está trazendo para você aquilo que há de melhor nessa terra, e não migalhas, homem de Deus. Confie, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Não pare. Não pare. Não pare diante da luta. Isto é uma palavra profética. Eu estou pregando aqui, mas eu estou pegando esta palavra para mim também. Eu estou falando aqui, mas ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou acreditando, estou confiando, colocando no meu coração. Porque o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Ei, é a sua fé, homem de Deus. A sua fé que está te alavancando. A sua fé no Senhor. Aquele que tem fé no Senhor tem uma probabilidade maior de vencer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fato as coisas que não se veem. Então acredita, você não está vendo com os olhos carnais, mas pela fé consiga contemplar, pela fé consiga imaginar Deus abrindo as portas para você. Pela fé imagine, Anderson, então você recebendo do Senhor aquilo que você tem almejado no seu coração. Pela fé, pastor Renê, tenha contemplado então aquilo que Deus tem estabelecido pela sua vida, para ti, para sua família. Pela fé eu consigo contemplar a gente então conquistando. Pela fé eu consigo então nós caminhando de cabeça erguida, caminhando de cabeça em pé, e não parando diante das lutas, não parando diante daquilo que os homens estão querendo que nós viemos parar. Nós vamos vencer, nós não vamos parar nessa caminhada. Deus é maior nas nossas vidas, é maior do que as tribulações, é maior do que as angústias. Deus vai nos ajudar nessa luta. Fiquemos de pé, vamos orar. Você continua tocando. Senhor Deus, abençoa, Deus, este homem, esta mulher que vai ouvir esta mensagem. Senhor, prospera, Senhor, na vida dos teus filhos. E quando eu peço prosperidade, ó Deus, eu peço uma prosperidade muito maior, Senhor, do que essa mesquinhez que eles fazem de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Senhor, eu peço uma prosperidade maior, uma prosperidade, Senhor, que a família venha estar, Senhor, toda, Senhor, aos teus pés. A prosperidade, Senhor, que nós não venhamos, Senhor, depender de homens, mas depender somente do autor e consumador da nossa fé. Senhor, eu peço que o Senhor venha ajudar, Senhor, a gente nesta obra. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor realize o desejo do coração do meu irmão. Eu peço que o Senhor venha realizar o desejo do coração do pastor Renê. Eu peço que o Senhor venha realizar o desejo do meu coração, ó Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor realize o desejo do coração deste santo, desta santa que está ouvindo esta mensagem. Eu peço ao Senhor, Senhor, que você venha trazer uma força maior, e que o Senhor venha impulsionar ele a caminhar, que o Senhor venha trazer um refrigério, que o Senhor venha trazer uma injeção de ânimo, e que não venha parar diante dessa luta. Traga esta prosperidade às nossas vidas, ó Deus, e que quando nós viemos passar no meio da rua, as pessoas venham olhar e venham dizer: este homem aí é um santo homem de Deus, esta mulher aí é uma santa mulher de Deus. A família dele é uma família abençoada, é uma família que está aos pés do Senhor Jesus, e todos eles têm a graça dos altos céus, e eles estão então com a palavra de Deus nos seus corações e na alma. Esta é a minha oração. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.